E se a gente tem que fazer isso, não vamos adiantar o lado, né? Porque chega de protelar, já basta 2016. Então vamos começar 2017 com o pé direito. Olá, seus lindos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Lê e finalmente eu posso dizer que esse é o nosso canal. Pra quem ainda não me conhece, eu tenho um blog, O Outro Garoto Lendo, e lá eu converso com vocês sobre livros, filmes, mangás, animes, todas essas coisas que amamos e eu preciso compartilhar com as pessoas. E aqui no YouTube nós vamos conversar um pouco mais a fundo sobre temas de filmes e livros que mexem com a gente. Então, vamos começar com polêmica, né? Porque se não tiver polêmica, eu prefiro nem sair de casa ou nem acordar de manhã, porque é disso que o povo gosta, não é verdade? As pessoas sabem sobre gênero e sexualidade. Por mais que estejamos vivendo numa era onde a informação está ao alcance de todos, muitas pessoas recebem a mesma de forma errada e deturpada por estereótipos. E eu não sei se por preguiça ou por burrice, elas preferem se contentar com aquela informação errada do que ir em busca da informação verdadeira ou de fatos que comprovem que aquela informação que elas receberam é a verdadeira. Um bom exemplo disso é a questão de você escolher ser homossexual. Eu não sei vocês, mas eu acho que nenhuma pessoa em sã consciência escolheria sofrer preconceito, violência, ser xingado no meio da rua, apanhar com lâmpadas fluorescentes ou coisas do tipo, a não ser que ela seja um sadomasoquista. Aqui no Brasil, a cada 28 horas, um homossexual é morto de forma violenta. E entre os anos de 2008 e 2014 foram computadas 604 mortes de pessoas transgêneros apenas por questões como preconceito. Tudo isso por conta da falta de informação, da discriminação e da criminalização de pessoas que são consideradas diferentes do meio apenas por gostarem de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, as pessoas estão sendo mortas por amar. Você já parou para pensar que tudo isso começa desde quando nós somos bem pequenos? Enquanto crianças, os meninos são moldados a gostarem de azul, de verde, usarem calça, jogarem futebol, brincar de carrinho, enquanto as meninas são moldadas para usarem vestidos, gostarem de rosas, cuidarem da casa, ou então serem eternas princesas encantadas esperando um príncipe vir salvá-las. E quando uma criança se diferencia do seu grupo pré-definido porque se sente atraída por outras pessoas do seu mesmo sexo e que compõem o seu mesmo grupo, vem a sociedade e prepara os outros para odiá-las e segregá-las. Imagina o efeito disso na cabeça de uma criança. Servir de chacota, ser humilhado, oprimido. Você já parou para pensar como isso pode refletir no crescimento de um jovem? Então aí vai. Depressão, drogas, suicídio, isso e vários outros males, como ansiedade, transtornos, tudo isso porque amar é errado. E quantas crianças que nasceram num corpo errado? Vocês já pararam para pensar que às vezes a natureza pode ter colocado uma menina presa dentro do corpo de um menino, ou um menino preso dentro do corpo de uma menina? Muitos transgêneros vivem com esse segredo durante toda a sua vida, odiando o próprio corpo e esperando que o seu defeito venha a ser corrigido através de um milagre ou por procedimentos cirúrgicos que nem sempre dão o resultado esperado. Atualmente, a literatura tem nos trazido vários casos relacionados à sexualidade e à descoberta da sexualidade ainda na adolescência. Um dos meus favoritos é o livro Lucas e Nicolas, do autor brasileiro Gabriel Spitz. O livro vai contar a história do Lucas, um garoto que viveu sua vida inteira na cidade do interior, não tem nenhuma aptidão por esportes, não é um garoto tido como popular e que vive sofrendo bullying pelos seus colegas por ser tímido e retraído.
e o Nicolas, que acabou de se mudar de São Paulo para o interior na busca de esconder um pouquinho o seu segredo. Enquanto o Lucas está descobrindo a sua sexualidade, o Nicolas ele tenta esconder por algumas coisas que aconteceram na sua antiga cidade. E juntos eles vão acabar aprendendo muito mais sobre si mesmos e um sobre o outro, que pode acabar num belo relacionamento. O autor aborda de uma forma muito leve um tema que é muito recorrente na vida de muitos adolescentes e de uma forma e com uma linguagem que aproxima muito a ficção da realidade do jovem. Eu acho uma leitura super válida, super divertida e super enriquecedora, principalmente para pais e para educadores. Se vocês não sabem, eu estudo pedagogia e uma das coisas que eu vejo muito dentro do curso é que nós não somos preparados para lidar com crianças, sejam elas homossexuais ou transexuais, dentro do curso de pedagogia. O curso ele anda um pouco defasado, as pessoas só se preocupam com questões como religião. Não que isso não seja menos importante, mas para uma criança que vai sofrer bullying todos os dias e às vezes não tem com quem conversar, não sabe como se expressar e o professor não sabe como ajudá-la, eu acho que tem alguma coisa errada nos professores que estão sendo formados para a próxima geração. Trata de pessoas transgêneros. Um livro que eu super indico a leitura é A Arte de Ser Normal. Esse livro vai contar a história do David e do Léo. E uma coisa que me impressionou muito nele foi a abordagem da autora sobre esse tema. O David, ele desde que se lembra por gente, ele sempre quis ser uma menina. Sabe aquelas redações que os professores pedem pra gente fazer quando nós somos muito pequenos, perguntando o que nós queremos ser quando crescer? A redação do David era exatamente essa. Eu quero ser uma menina. Isso foi uma frase que me chocou muito no livro, porque até então eu nunca tinha lido nada sobre transgêneros, eu tinha um conhecimento muito raso sobre o tema, eu quase não saberia dizer o que é um transgênero, qual a diferença entre um transgênero e um travesti, por exemplo, eu não saberia dizer. Mas foi a partir desse livro que eu comecei a entender um pouquinho mais, a pesquisar um pouquinho mais e a aprender um pouquinho mais. O livro vai contar a história do David, que sempre quis ser menina, e do Léo, que acabou de se transferir de escola para esconder e para se livrar de algumas coisas que aconteceram no seu passado. O Léo, ele antigamente era Megan, e ele já passou pela transição, na verdade ele está passando pela transição, e ele tenta esconder isso e agir da forma mais naturalmente possível, como se ele tivesse nascido no seu corpo masculino. E juntos, o David e o Léo vão aprender muita coisa um com o outro, porque enquanto o David vai aprender tudo que é necessário para passar pela transição, tudo que ele precisa para se aceitar e se amar, o Léo vai ter que aprender a como lidar com a opinião dos outros, a como os outros o veem de agora em diante, porque o preconceito quando você é um transgênero que não passou pela transição pode ser tão doloroso ou até mais doloroso como quando você já passa pela transição. Isso eu acho que pra mim é muito difícil de opinar, porque eu não faço parte desse grupo, então eu não tenho como saber muito bem, mas é a impressão que o livro passa pra gente. E foi uma leitura que me tocou muito e me motivou até a fazer um trabalho dentro da minha universidade, junto com alguns colegas, falando sobre esse tema pra gente poder, quem sabe, ter uma conversa sobre isso no espaço acadêmico, algo que, apesar de estar acontecendo hoje em dia, não acontece tanto quanto deveria acontecer, e acontece menos ainda dentro de um curso de pedagogia, que são pessoas que serão responsáveis pela formação dos meus filhos, dos seus filhos e de todas as crianças que estão aparecendo por agora nesse mundo. Por hoje é só, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o nosso contato continua lá pelo blog, nós temos postagens todos os dias e agora todas as quartas-feiras às 22 horas nós temos um encontro aqui no YouTube. Então, de coração,
Um cheiro e até a próxima!